tinha alguma atualização, e de fato essa é a última atualização, mas que saibam, para que não sofram com isso de ter perdido o ingresso, porque evidentemente dá para recuperá-lo pelo link que o Cruzeiro já disponibilizou. Mas estaremos aqui, já a gente vai passando mais informações para vocês. Vamos ter 15 minutos de treino aberto para acompanhar pelo menos o aquecimento, né? Dificilmente Fernando Diniz vai dar dicas por aqui do que vai fazer no sábado, Abel. Estamos com imagens ao vivo lá de Luque, cidade ao lado ali de Assunção, com o último treino do Cruzeiro, na preparação para o jogo contra o Racing, decisão da Sul-Americana, e esse é o estádio do Desportivo Luquenho. Isso fica em Luque, Luquenho, é o estádio do Desportivo Luquenho, onde o Cruzeiro, amigo, professor Celso Zelt, faz o seu último treino. A Vitória dizia, dificilmente vai mostrar o time e tal, mas tem tantos mistérios assim? Eu acho que não. Eu acho que é o time, aliás, por exclusão, é todo o time que não jogou contra o Corinthians. É o time do Lanús. É o time do Lanús. É o time do Lanús, acho que daqueles que atuaram há algumas horas, né? O jogo foi de manhã. Isso. Daqueles que atuaram, talvez o Lautaro seja o jogador que apareça durante a partida. A Vitória falou do Lucas Silva numa retomada, porque o Lucas Silva estava realmente à parte. E é isso, aquele Cruzeiro com o máximo que tem para enfrentar um time bem estruturado. Mas super valorizado também, né, prof? Eu acho, particularmente, eu acho que esse Racing aí está muito supervalorizado. Peraí. O Racing como se fosse... Peraí. O time chegou na final da Sul-Americana, mas não tem nada a ver uma eliminou coisa com a 2 outra. brasileiros, jogando bola contra Atlético Paranaense, contra Corinthians, o professor tem razão. e é um nada? Nada é por tua conta. Não aumente a coisa. Não distorça as nossas palavras. Então vamos falar a realidade. É moleza, então, pro Cruzeiro amanhã? É um time competentíssimo, principalmente dentro da Sul-Americana. Na própria Argentina, hoje tem time melhor que ele, que é o Vélez. Mas, jogando mais competentíssimo, mas no próprio Brasil tem times melhores que o Cruzeiro. Eles podem falar lá do outro lado também. Mas o Racing não é imbatível. O Racing ganhou no Brasil uma aura de imbatível, inclusive nos duelos. Quem falou que o Racing é imbatível? Isso aí é o senhor que está dizendo. Não, o professor acompanha, tá certo. E você que falou que é um nada, eu não falei que é um nada. Eu falei que ele não é um tudo. Nós estamos quites aqui, então. Ele não é um tudo. Ele é um time perfeitamente derrotável pelo Cruzeiro. Assim. Fernando Diniz falou que o Cruzeiro que é um time que está pegando liga, e é verdade, como equipe, está ganhando corpo, passou umas dificuldades contra o Lanús e também está aí. Você fala, então chegou a final da Sul-Americana. O Cruzeiro também chegou. Ele é derrotável, tanto é verdade que o Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo de 1-0. Não ganhou em Curitiba? Bacia das Almas. Mas ganhou. Ganhou. Era amassado até o gol. Mas daí... Por falar em amassado até o gol, nem vou falar da semifinal, da bola que o Garro não passou pro lado. Não, isso eu já falei, prof. Essa semana toda já falei. Professor, deixa eu falar pra você. Amanhã é a final da Sul-Americana. É Racing e Cruzeiro. O Corinthians não vai jogar final, professor. Eu sei disso. Não tem jeito. É que eu fui provocado em relação a isso. Peraí, só um pouquinho. Desculpa, professor. Desculpa, já voltamos aqui. A Vitória chamou, é isso? Diga, Vitória. Oi, Abel. Não, era só para trazer para vocês com relação a justamente isso sobre o Racing não ser imbatível, né? E também a gente lembrar que no elenco do Cruzeiro tem alguns argentinos, inclusive o Lautaro Dias, que não só começou no Racing, como é muito amigo do Zuculini. Então, quem sabe, né? Pode tentar aí algumas informações. Além do Lucas Romero também, que passou por muito tempo na Argentina. Tem também o Vijalba, que está jogando pela primeira vez no Brasil. Então, assim, são todos jogadores que podem agregar nesse sentido para o resto do elenco, informações quanto ao rival argentino que vão enfrentar no sábado. Boa, Vitória Leite. A Vitória Leite tem informação. Ela sabe o time que vai começar a final amanhã. Pode perguntar para ela, Abel. Não vai errar. O que ela falar aqui... Vai você. Vitória Leite. Você que está arrebentando. Ontem ela entrevistou todo o time do Cruzeiro aqui. Diniz falou o Cássio, falou o William, falou o Matheus Pereira. Ela acompanha ela o Cruzeirão tomou conta. Vitória, amanhã qual vai ser o 11 do Cruzeiro para começar a final? Fala pro fã de esporte, que você vai ver. Você vai ver o professor mudando de opinião aqui. Como que a gente pode esperar o Diniz?
Cara, igual eu falei, o meio campo do Diniz ainda é uma grande incógnita, né? Mas com certeza a gente vai ver. William, eu apostaria na dupla de Djalma e João Marcelo, né? Zé Ivaldo até ganhou espaço, mas dificilmente deve começar essa partida com o Marlon na lateral esquerda. E aí o meio campo pode acontecer várias coisas, mas Lucas Romero com certeza deve estar nesse time, porque ele tem virado um cara de muita confiança do Diniz, não só como jogador, mas ele também gosta muito do ser humano, Lucas Romero, né? Ele entendeu bastante a filosofia do Diniz. Eu acredito que o Lucas Silva deve aparecer, e aí a gente não sabe se vai ter o Wallace ou não com o Lucas Silva jogando. Então esse meio campo vocês estão me deixando complicado assim, mas com o Matheus Pereira pode aparecer no meio campo, como pode aparecer mais aberto pela direita, como também vem fazendo. E aí ataque Fernando Diniz, gente. Pode ser Lautaro Dias, Caio Jorge com certeza é titular, tem o Gabriel Veron, são muitas opções. Mas ali atrás eu garanto que é Cássio, William, Djalma e João Marcelo, a dupla com o Marlon na lateral esquerda, do meio pra frente, além do Lucas Romero. Torcedor cruzeirense pode ser criativo junto comigo. Informação com relação a quem vai entrar em campo eu não vou trazer pra vocês, mas seria a minha aposta como setorista. Mas é legal. Viu? Não é essa certeza toda que o senhor tá mas dizendo. só tenho uma dúvida. O que a Vitória falou. Eu interpretei com muita atenção. É o Wallace ou o Lucas Silva, o André Donk? Eu acho que esse é um bom ponto, viu? Isso aí. Esse é um bom ponto. Eu chutaria que o Diniz vai com o Wallace, mas... Matheus Henrique joga, o Matheus Pereira joga, Veron e Caio Jorge. Sim, é isso. É isso? O Lucas Romero joga. Sim, com certeza. Vocês falaram o time do Lanús. Quer que eu lembre do último jogo? Qual foi o time? Pode falar. Posso? Por favor. Cássio, William, João Marcelo, Djalma e Marlon. É isso aí, defesa. A Vitória acabou de falar. Falou. Aí, vamos para o meio de campo. Lucas Romero começou, depois entrou o Lucas Silva nesse jogo. Mas eu vou falar os que entraram. Lucas Romero, Gabriel Veron, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Caio Jorge. Falei todos? Não, faltou o Wallace. O Wallace foi titular nos dois jogos. Faltou o Wallace, tá certo. Até por isso eu acho que ele vai ser o titular, assim, pela sequência. Acho que o fato de colocar todos os reservas contra o Corinthians indica que o Wallace deve jogar, mas acho que é um bom ponto. Porque o Wallace dá mais presença física, dá um meio-campo mais combativo, e o Lucas Silva dá um pouco mais de saída de bola, de passe. E ele fez um bom jogo contra o Corinthians, apesar da atuação do Cruzeiro não ter sido boa, ele individualmente acho que foi bem. Então, Wallace e Lucas Romero. Wallace e Lucas Romero, acho que ele vai. Mas acho que é uma boa discussão, porque são dois meio-campistas de perfis diferentes, que dariam ideias diferentes. Esse acho que é o principal ponto. Em relação à questão do Racing, eu também acho que não é imbatível. E mostrou vulnerabilidade dentro do jogo contra o próprio Atlético, depois de ter sofrido gol, embora foi o melhor time indiscutível nos 180 minutos, e principalmente contra o Corinthians. Mas eu ainda acho o Racing um time mais consistente. Mais time. Mais tímido. Mais time ainda no que sentido o Cruzeiro de tenha mais talento. Acho que o Cruzeiro tem mais talento que o Racing, só que pelo trabalho já mais longo prazo do Costas, é um time que chega embalado por 5 vitórias, o ataque é muito forte, é o segundo melhor ataque do argentino, 1 gol atrás do Vélez, que é o líder, e o melhor ataque da Sul-Americana com folga. Fala mais um pouquinho, fala mais um minuto pelo menos, se você vai mudar a opinião do professor Celso. Pode seguir, você está indo muito bem, Dom, você está arrebentando. Como é que repete aí do ataque? Você vai mudar. É o segundo melhor ataque do argentino, 1 atrás do Vélez, que é o melhor ataque, e o melhor ataque da Sul-Americana com folga. É que defensivamente é um time que dá muito espaço. Esse é um professor. Aí, agora o professor cresceu. Você estava indo bem, Dom. Pode tirar o 10, Dom. Que é isso? Então acho que esse é o ponto que mostra como não é imbatível, mas para mim é ligeiramente favorito na final do Sul-Americana. Professor Celso. E ter uma final única para o Cruzeiro é boa notícia, então, prof. Até por essa distância de um time mais pronto que o outro. Claro. O time que teoricamente está menos pronto, tem um trabalho bem mais de menos tempo, como é o caso do Cruzeiro, essa distância pode ser encurtada para um jogo só. Não precisa ir para o El Cilindro. Isso, é uma ótima notícia. É uma ótima notícia. O Cruzeiro, você viu as opções que a gente falou aqui do Cruzeiro? O Cruzeiro está bem servido com o que o Fernando Diniz escolher. Esse meio-campo muito bom. O Wallace ainda está devendo em relação. Ele chega como uma das grandes contratações. Eu acho que até no ranking dos medalhões que chegaram do Pedrinho, ele ainda está abaixo.
Está abaixo até do Caio Jorge, que já vem melhorando. Abaixo do Matheus Henrique também. Né? Então tem ótimas opções. Mas naquele áudio histórico, tem que pôr para jogar. O Wallace era um deles, não era? Era um deles. Mas o Wallace não estava merecendo na altura do áudio histórico. Mas só um ponto, eu concordo que o Wallace ainda não decolou. Abel. Vai lá, Vitória. Não, é só para trazer uma informação com relação ao Wallace, porque também acho que isso às vezes fica esquecido nas discussões. O Wallace e a questão física dele também tem sido um problema. Inclusive contra o Criciúma, ele foi poupado. O Cruzeiro tem feito trabalho de equilíbrio muscular com alguns jogadores. A gente já falou do Lautaro Dias e do Barreal em alguns momentos, mas o Wallace também é esse jogador. Então, assim, fisicamente, é um jogador que quando chegou, ele falou sobre isso também. Então, assim, é claro que a expectativa, como vocês disseram, para que ele seja titular, é alta. E o Lucas Silva tem ganhado mais espaço para que o Fernando Diniz também tenha a opção do Lucas Silva. Mas o Wallace, não só pela comissão técnica, mas também pela diretoria, não só por conta daquele áudio do Pedrinho. Ontem eu presenciei o Pedrinho falando muito bem do Wallace numa conversa informal com outros colegas, amigos dele, que ele estava ali no hotel. Então, assim, ele é um cara de muita confiança também, mas tem uma questão física aí que é muito recente, que também é colocada em consideração na hora de escalá-lo, viu? Então, essa informação trazida Essa informação pela da Vitória é extremamente importante. Então, mas ele pode Isso pode dar pontos pro Lucas Silva. Então, mas ele pode Ou ter não. sido poupado contra o Criciúma exatamente para preservá-lo para jogar amanhã. Pode ser também, não? E aí, talvez, como ele ia ficar muito tempo... É isso que eu tô pensando. Porque é Criciúma... Ele não joga 15 Na verdade, dias. Data FIFA, e aí acho que era importante ele ter essa minutagem com o Corinthians para ser titular na final da Sul-Americana. Porque teve muito tempo do jogo do Criciúma Oficialmente? até amanhã, né? A Vitória falou. Desculpa. Não, só para falar sobre o Wallace. Oficialmente, o que o Cruzeiro nos passou é que ele foi poupado do jogo contra o Criciúma porque em exames apresentou um alto risco de lesão. Então, existia um desgaste que apresentava um alto risco de lesão e que por isso ele foi poupado contra o Criciúma. Então, essa questão física do Wallace também, sim, é colocada em pauta pela comissão técnica. Ele é o favorito no sentido de confiança, como eu falei, e também tem esse respaldo da comissão técnica e da diretoria, com certeza. Mas tem uma questão física aí sendo colocada na conta. Digam, amigos. Isso muda a figura do nosso time aqui, Donk. Ou não muda? É que eu imagino que O Lucas Silva tem jogado bem e tem jogado mais vezes, mais tempo. Sim. Você vai colocar em uma final, quem não jogou há 15 dias, tudo bem. Tem confiança, tem qualidade, o Pedrinho adora, contratou. Agora, tem essa parte que a Vitória tá falando, a condição física pode pesar. Contra um time que trabalha tanto com a bola, os meio-campistas jogam tanto no campo de ataque como joga o Racing, você tem que ter todo mundo inteiro, senão você vai sofrer. E outra, lembra do calor que a Dani falou, né? 35, 36 já tô... esperados. Professor, muda o time aí, professor. Esse calor tem que botar os dois. Aí. Muda o seu time, que seu time tá errado. Eu só queria fazer um ponto em relação ao Wallace, que de fato eu imaginava um impacto imediato, só que acho que além da questão física, tem uma adaptação, né? O cara tá há muito tempo na Europa. Eu acredito ainda que o Wallace vai ser um dos melhores reforços do Cruzeiro para 2025. Tendo esse período de adaptação, é um jogador que eu tenho muita expectativa Para amanhã. do que para amanhã. Ih, já mudou para amanhã. Pode ser o início, Mas agora eu mudou. falava especificamente sobre o Wallace. Vitória entupiu a gente aí, porque essa eu tenho informação expectativa dela aí... em relação a ele muito forte da próxima temporada. Diga, amigo. Fala, você tá ansioso. Vai jogar o Lucas Silva. Ih, como é que é? Vai jogar o Lucas Olha Silva. pra câmera, vai. Olha, pelo que eu estou, como diz o outro, depreendendo, como diria Rafael Marques, eu estou entendendo o seguinte: o Wallace tudo bem, veio, tem bola, tem qualidade, tem um bom biotipo, tem estatura, mas se fisicamente algum tipo de receio, não receio assim, ele não tem condição de jogar, tem condição de jogar. Mas isso não, foi 15 dias atrás, lá contra o Criciúma. Não, ele não joga 15 dias. Vai colocar na final? Ele teve uns minutos... mas não pode voltar amanhã? Então, se comparado a quem está jogando mais vezes, mais tempo... E o que muda se jogar um ou outro? Se jogar o Lucas Silva ou se jogar o Wallace? Muda muito? O Lucas Silva, você qualifica a saída de bola. Com o Wallace, você tem mais presença ali, mais pegada. Eu acho que são duas opções ótimas e válidas para essa final. Eu acho que é o bom e o melhor. Qualquer opção vai ser boa. Se ele quiser usar de saída, essa questão da condição física, isso não significa que você não possa usar o jogador nos primeiros minutos. Com ele. Começa com ele. Se perceber que abriu o bico, mexe.
Não é melhor do que ter uma opção só? Claro que sim. Tem time que não tem que ser tem pensado. time que não tem nenhuma, às vezes. E é mais que duas opções. São dois jeitos de jogar. O Diniz adora isso. Eu acho que está tranquilo aí. Qualquer opção é opção para sair jogando. E no gol? A gente está vendo os goleiros ali fazendo seu treinamento. O titular, só porque eu falei, ele saiu da tela. Mas ele está ali do lado direito, o Cássio. Ele não está aparecendo na tela agora, mas ele participa do treinamento. Você falou, tá tranquilo. No gol tá tranquilaço. E o Cássio Diniz não tem título de Copa Sul-Americana. Olha ele aí. Você falou aí de um currículo vasto de conquistas, de taças. É a taça que falta para ele. Essa taça ele não tem. Ele tem taça de campeão paulista, brasileiro, Libertadores, Não tem Recopa, Copa do Brasil. Mundial. Não tem Copa do Brasil? Não? Copa do Brasil e Copa Falta Sul-Americana. Copa do Brasil e Sul-Americana. Não tem. Mas Até eu estava ontem até com o Felipe Mota no Sport Center, ele falou um negócio que eu concordo muito. Se a gente falar de listar os melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, o Cássio vai estar no bolo, ali entre tantas opções que você pode fazer. O melhor goleiro para você ter num jogo de final, a lista fica muito mais restrita, e o Cássio tá nela. Ele e o Fábio. Exatamente, porque assim, é goleiro de jogo grande, e assim, a carreira dele mostra. contra o Lanús mostrou um pouco isso, né, Dom? Exato. Ele foi muito importante ele é na Fortaleza. decisivo nesse tipo de jogo, é o cara para ter nesse tipo de jogo. E o jeito que ele é visto pelos argentinos, o Cássio é muito respeitado aqui. Mas na Argentina... Especialmente os torcedores do Boca, ele já eliminou em pênaltis pelo Corinthians, ele já eliminou o Racing, o Boca... Já eliminou o Estudiantes num jogo em que ele trabalhou. Nossa. Não foi só nos pênaltis. Num jogo que até o professor Celso daria nota 10 pro Cássio. 9,5. Aquele jogo contra o 9,5. Teve uma saída de bola que ele não gostou. Eu já dei cartão amarelo. Eu já dei muita nota 10 pro Cássio. E naquele jogo não foi só nos pênaltis. O Estudiantes chutou 30 bolas contra o gol do Corinthians. Bem lembrado, 30 bolas em 90 minutos é uma média de 1 a cada 3 minutos. Foi 1-0. 1-0 e foi o Corinthians perdeu aquele jogo. Mas o Cássio nos pênaltis garantiu. Então, do ponto de vista dos argentinos, o Cássio tem um histórico de derrubar muito o time argentino. Pode derrubar uma vez mais. E vocês falam sobre a condição física, né? A gente tem de sempre lembrar que as finais sul-americanas, de Copa Sul-Americana e Copa Conmebol Libertadores, tem a prorrogação. Então, a gente está falando muito aqui em alta temperatura, em um jogo de 100 minutos, né? Nunca são 90, sempre tem os acréscimos, 95, 98. Tem uma possibilidade de mais 30, né? Isso também tem de ser pensado. Obviamente que todo mundo quer ganhar resolvendo o tempo normal, mas a chance de um jogo um pouco mais comprido também é considerável amanhã em Assunção. A única coisa é que Desculpe, professor. O sol baixou um pouco na prorrogação. Daqui a pouco vão dar cartão vermelho para nossa equipe lá, porque você sabe como são esses treinos, né? Então vamos agradecer a Vitória. Bom trabalho para você, Vitória. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa conversa aí para vocês. E gostei que eu trouxe uma pulguinha atrás da orelha para vocês. Mas no final, eu também assinaria no Wallace titular, viu? Um beijo para vocês. Até mais tarde na programação da ESPN. Viu? Ela tá apostando no Wallace titular. Então mudei de opinião. Mudei de opinião. Mudou, você vai na Vitória. Acompanha o dia a dia. Vai jogar o Wallace. Já mudei. É isso aí, Abel. Quem fica parado é poste. Você fala uma coisa às vezes aqui. Você fala uma coisa aqui. 5 minutos. Os fatos te mostraram o contrário. Você muda. É isso aí. Pronto, é ou não é? Isso é uma atitude nobre. E se o Cruzeiro tiver problema, o Wallace acaba o jogo de zagueiro. Pronto. Vai tirar o zagueiro e vai recuar. Quem fica parado é poste? Quem fica parado é poste. Ontem você perguntou qual é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Você falou? Aí eu falei assim, mas considerando o quê? Aí você falou tudo? Tudo. O orçamento, para trabalhar, o elenco, para trabalhar, claro. tarará. Aí eu falei, Carpini, então, Vitória. E hoje, qual é o melhor técnico do brasileiro? Roger Machado. Pronto aí, ó. E amanhã, se der Fortaleza hoje, vira Voivoda. Pronto. Acabou. Terça-feira, dependendo do jogo. Não se aperta. Dependendo do jogo do Palmeiras amanhã e do jogo de terça, Palmeiras e Botafogo, eu posso falar Abel Ferreira. Pronto. Claro que o pode. Arthur Jorge. O importante é não se apertar, né, Abel? Que fica parado é posse. É isso aí. Gostei Parabéns, gostei Eu dessa. prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pronto, é isso do que aí. ter essa velha opinião formada isso aí. sobre tudo. Rápido intervalo, daqui a pouco voltamos e teremos sim. Sabe o que a gente vai ter aqui? O quê? Palpites para a decisão. Eu já tenho o meu. Eita. Tá preparado.